Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos completando aí 60 dias de isolamento e eu estou contando esse tempo. Olha o tamanho da barba, olha o tamanho do cabelo, e com muita serenidade, paciência, bom humor, a gente vai vivendo esses dias, meditando em tudo isso que está acontecendo, na certeza absoluta de que Deus é o nosso Senhor, Salvador, e também, acima de tudo, Ele é o Criador Supremo. Tudo que acontece no universo tem a chancela de Deus, e vocês estão cansados de me ouvir falar isso. Nessa tarde de sábado, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, estaremos estudando, iniciando uma nova fase de estudos, estudando sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, um dos clássicos ensinos de Jesus. No livro de Mateus, ele é a primeira parte, o primeiro bloco dos ensinos de Cristo, e esse Sermão do Monte pega os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E mais do que nunca, eu e você precisamos entender a palavra de Deus, entender os propósitos do Senhor e significar o que é ser bem-aventurado. Nos dias de hoje, com a pandemia do coronavírus, que já matou aproximadamente 15 mil pessoas, que no Brasil já ultrapassamos a marca de 200 mil infectados, o mundo todo em seus ciclos, alguns países retomando as suas atividades, outros ainda no meio da pandemia, nós brasileiros vivendo ainda toda essa dificuldade. Precisamos, na palavra de Deus, encontrar orientações, encontrar os valores, os princípios que norteiam as nossas decisões e aquecem a nossa alma. Então, nessa tarde aqui na nossa escola bíblica sabática, estaremos meditando um pouquinho sobre esse início do Sermão do Monte, ok? Estou aqui em casa na Tijuca, estou numa tarde chuvosa, friazinha, olhando para um monte que eu tenho aqui de frente, o maciço que tem aqui da Tijuca, e sempre lembro do salmo que diz, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Jesus, quando estava ali andando por Cafarnaum, próximo às margens do Mar da Galileia, em determinado momento ele para ensinar as pessoas que estavam à sua volta. Nesse vídeo vocês vão ver algumas fotos da região para entender um pouco a dinâmica geográfica e a importância de tudo aquilo que Jesus fazia dentro do seu contexto de trabalho, do seu contexto de ministério, mas acima de tudo do seu contexto de vida. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, e convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler 12 versículos que falam dessas bem-aventuranças e o que a gente vai aprender no dia de hoje, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém e amém. Acabamos de ler o texto, irmãos, que nos dá a base do ensino desta tarde. E eu e você, como cristãos, servos de Deus, sabemos que toda a palavra de Deus ela é inspirada para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. A lição de hoje é o caráter do cristão, lição número 1. Nesse texto que nós lemos aqui, tem 8 vezes a expressão bem-aventurados. Eu vou abordar aqui 4 bem-aventuranças que forjam essa questão toda do nosso caráter, esse conjunto de conduta que nós temos. E lembrando que todos os ensinos nos levam a ter o caráter de Cristo. A proposta do Sermão do Monte, ou de todos os ensinos de Jesus que se encontram nos 4 evangelhos, não é um cabedal de ensinamentos, protocolos éticos simplesmente, para que eu e você façamos e possamos caminhar para o céu, ou se não os fizermos, vamos caminhar para o inferno. Isso aí a lei do Antigo Testamento já pontuava. A lei era perfeita, mas nós não. Então em Cristo existe o cumprimento dessa lei. Então a expressão bem-aventurado, que significa feliz, é sempre aos olhos de Deus, são aqueles que, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estarão caminhando nessa jornada da vida, revelando o reino de Deus. Então Jesus aqui mostra tudo isso com muita tranquilidade, com muita singeleza e falando a realidade do seu povo. Jesus era aquele que falava a realidade dos seus ouvintes. Então, nessa tarde, quando nós pensamos no caráter de Cristo, o próprio caráter de Deus, e aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua, nós vamos perceber que nesses ensinos de Cristo, nós quando vamos lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Então traz o mesmo pano de fundo do forjar do caráter. Então, seremos sempre bem-aventurados, seremos sempre felizes quando nós, no caminhar da fé, de santidade, fazemos a vontade de Deus, cumprimos os princípios e os mandamentos do Senhor. Isso vai acontecer a partir da ação de Cristo em nós, do Espírito Santo em nós. E Jesus, então, já ensinava para aqueles futuros discípulos, outros já eram discípulos, aqueles que iriam sendo salvos, aqueles que iriam sendo acrescentados. E você percebe, melhor dizendo, que o que envolve essas bem-aventuranças são promessas. E isso eu e você precisamos refletir nessa tarde, porque elas são atemporais. E no contexto que nós estamos vivendo hoje, no contexto mundial, como sermos felizes, como sermos bem-aventurados, como administrarmos isso tudo. O desafio ele é grande para mim, ele é grande para você também, ok? E aí, Jesus ensinando esses princípios, toda e qualquer influência que possa haver à nossa volta, qualquer ruído, qualquer evento, nunca vai nos tirar o foco da vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui na varanda de casa, eu moro no 8º andar, mas vocês vão ouvir bem-TV cantando, arara fazendo barulho, barulhinho de carro. É o movimento da vida. E eu fiz de propósito gravar aqui fora hoje, para nós entendermos um pouquinho também de que nós não estamos numa redoma. Nós não estamos dentro de um ambiente que tudo funciona de forma perfeita e eu e você temos o controle absoluto sobre tudo. Então nós não temos e precisamos viver nos adaptando, como estamos vivendo agora, nos reinventando e seguindo o caminhar pela fé. Então, quando a gente segue a lição, nós vamos aprender aqui que
a primeira bem-aventurança, ele fala sobre sermos humildes de espírito, ou os pobres de espírito, se você quiser. Pobre é aquele que tem carência, pobre é aquele que não tem todos os recursos. E quando nós pensamos na pobreza de forma, em todos os seus sentidos, nós pensamos de que essa pessoa precisa ser saciada, essa pessoa precisa ter as suas necessidades supridas. Estamos vendo aí esse movimento maravilhoso de solidariedade, de pessoas que têm um pouco mais dividindo com aqueles que têm menos, que são mais pobres. E ao mesmo tempo nós estamos vendo que todos nós somos pobres diante do poder desse coronavírus. E já morreram no mundo inteiro milhares de pessoas, ricos, pobres, brancos, pretos, todos os continentes, indoutos, doutores. E aí, quando Jesus fala de sermos humildes ou pobre, Jesus está falando da nossa condição, da nossa fragilidade. Da pessoa que é humilde é aquela que reconhece que precisa de ajuda. A humildade, então, ela está na contramão da vaidade, do orgulho. Quem é orgulhoso, ele não aceita que precisa de alguma coisa. Quem é orgulhoso, quem é altivo, ele não reconhece que necessita dos outros. E no contexto que envolve a salvação, muito menos. Ser humilde ou ser pobre de espírito é o reconhecimento do nosso pecado. Mas milhões de pessoas ou bilhões de pessoas no dia de hoje não querem saber disso. Esse negócio de pecado, inferno, ou de que precisa do sacrifício de Jesus, ou mesmo que existe um Deus no céu que vai julgar todas essas coisas. Então Jesus começa o seu ensino de forma bem observadora a necessidade dos seus ouvintes e a nossa necessidade. Hoje mesmo as pessoas tendo dinheiro não estão conseguindo vencer o coronavírus, mesmo tendo tantos recursos. Então o orgulhoso, o vaidoso, ele infelizmente, o arrogante e prepotente, ele não vai reconhecer que é pecador e não vai experimentar a bem-aventurança que vem de Deus. Então, se eu e você somos cristãos, temos a ousadia e a coragem de dizermos que somos verdadeiramente cristãos, precisamos de, em todo o tempo da nossa história, reconhecer com humildade que a salvação é pela graça, única e exclusivamente pela graça do Senhor. Como está indo então você no seu avaliar, no seu caminhar de humildade? Eu sei que fazer juízo de valor da nossa própria humildade pode significar orgulho, pode significar vaidade. Mas o Senhor, que nos deu um coração humilde, nos faz sempre refletir sobre o nosso autoexame, sobre buscarmos o Senhor e fazermos a vontade dEle. Então, essa primeira bem-aventurança que Jesus nos faz aqui, nos traz, é uma advertência, uma exortação diante dos recursos que a gente tem, dos nossos dons, talentos e aptidões. Sempre falo para vocês, tudo que eu e você temos foi dado por Deus. Uns têm mais do que outros, porque nós precisamos de complementação. Então eu e você estamos sempre aprendendo. Eu e você precisamos ter sempre humildade de reconhecer de que nós estamos num processo de aprendizado, de discipulado contínuo até a eternidade, quando estaremos conhecendo Deus com humildade, um Deus que é infinito. Então, no contexto que a gente vive pós-moderno, as pessoas dentro do materialismo, do consumismo, do capitalismo e tudo mais, nunca acham que vão precisar de Deus. Mas vocês já repararam aí nas reportagens, nas mídias sociais, como as pessoas estão buscando a fé, como as pessoas estão aí
exercitando e na busca do transcendente, muitas pessoas, quando percebem que os recursos humanos se findaram, elas vão buscar em Deus solução para os seus problemas. E aí precisa se curvar diante daquele que é o dono de todas as coisas. Então, quem é feliz é aquele que se garante em Deus. E aí a humildade vai fazer com que eu e você caminhemos de forma contínua fazendo a vontade do Senhor. Amém? Como é que você está nesse quesito? Alguma coisa está acontecendo na sua vida que você está se achando melhor do que os outros? Correto? Alguma bênção que você recebeu, alguma capacitação ou qualquer outra coisa? Precisamos refletir acerca disso. A segunda que nós vamos tratar aqui, bem-aventurados os que choram. Vivemos o tempo então da pandemia, de que o choro tem sido rotina diária para todas as famílias brasileiras e mundiais, quer direta ou indiretamente. Nesse momento, quando eu estou gravando aqui, hoje é sexta-feira à tarde, a média de 800 pessoas morrendo. Então são 800 famílias de luto diretamente, e indiretamente somos nós que choramos, nos juntamos ao pranto e vivemos um tempo de prantear. Mas como ser bem-aventurado em tempo de choro? Parece um paradoxo, parece incoerente essa palavra de Jesus. Mas Jesus sabia da história do seu povo, de muitos que choravam, não somente ali geograficamente e dentro daquele tempo há 2000 anos, mas desde que a humanidade caminha na Terra. Então ele diz que a bem-aventurança, ela não vem do choro. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque você vai ser consolado. Aí vem a alegria do consolo, vem a alegria do conforto. E quem dá isso é Deus. Deus usa então pessoas, Deus usa eventos, Deus usa uma situação para revelar para nós o quanto Ele nos ama. E nesse momento eu quero reafirmar isso para você, e que essa palavra possa consolar, confortar o seu coração, de que Deus nos ama de forma incondicional. E talvez você esteja chorando. Tem pessoas da nossa igreja que estão, pessoas e famílias que estão de luto. Outras estão aí com suspeitas de Covid-19, outras estão perdendo emprego, negócios estão fechando. Só alguns políticos aí muito alienados acham que tudo isso que está acontecendo não é nada. Isso tem a ver com as bem-aventuranças, que envolve humildade e tudo mais. Você está chorando? Eu sei que tem irmãos nossos que estão lutando contra o câncer. Eu tenho parentes que estão vivendo essa luta. Você talvez esteja angustiado com tudo isso, melancólico, depressivo, deprimido, não sei. Mas nunca podemos deixar ou rejeitar o consolo de Deus. Ele sempre vem na nossa direção. E aí, como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ele diz que é temporário. E aí, irmãos, a gente só experimenta o conforto, só experimenta o consolo, se nós estivermos com alguma luta, com algum problema. No decorrer da minha vida, chorei muitas vezes por N motivos, mas o Senhor sempre enviou pessoas que pudessem ser a mão dele, o abraço dele, para me confortar, para me fortalecer e me ajudar a seguir em frente. E eu tenho certeza que isso também tem acontecido com você, já aconteceu com você. E aí eu e você vamos seguindo sempre a vontade de Deus. Nem sempre nós choramos com lágrimas, mas o nosso choro, ele é de lamento, de pranto. Estamos vivendo um tempo na Terra, literalmente no planeta Terra, de pranto, de choro. Se você não tem feito isso, você precisa rever alguns conceitos na sua chamada vida cristã. Todos os dias, eu e você somos impactados com notícias
de mortes e de tantas lutas. Diante dessa bem-aventurança do choro, da qual vamos ser consolados, é a sensibilidade também para os que choram. Precisamos, não é isso, a situação da sociedade, do mundo, e aí, mais cedo ou mais tarde, eu e você seremos protagonistas, tanto do choro, como também do consolo. E nessa estrada de mão dupla, que é a vida e que é a vida cristã, todos nós podemos ser bem-aventurados quando entendemos pela fé o chamado de Jesus para as nossas vidas. Amém? Na sequência do nosso estudo aqui, precisamos entender que, para sermos bem-aventurados, ele vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque eles, como diz o texto aqui, deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui, porque eles herdarão a terra. Manso aqui vai nos levar à mansidão, lá em Gálatas 5:22, que é um fruto do Espírito. Mas todos nós sabemos que o manso aqui não é o bobinho, não é o caladinho, não é o que fala baixinho. O manso aqui significa obediente. Significa aqui domesticado. Eu sempre uso essa expressão. Aquele que é de Deus não é selvagem, não é bravo, ó, né? Aquelas placas nas casas, não entre, cão bravo. Ninguém vai botar, né? Cão manso, que aí alguém vai querer entrar. Mas essa mansidão, ela vem do Espírito Santo e ela faz com que eu e você não sejamos beligerantes. Palavra diferente, talvez. Beligerante significa aquela pessoa que está sempre iracunda, ela está sempre em guerra, ela está sempre arrumando problema. Ela não tem serenidade. Conhece pessoas assim? Ou você é assim, opiniático, qualquer coisinha eleva a voz, qualquer coisinha roda a baiana, qual é a expressão popular do Nordeste brasileiro. Então nós que andamos com Jesus, estamos no reino, temos Ele como referência. E Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Então ele diz assim: olha, vinde a mim. Então Jesus está dizendo aqui a ensinar os seus amigos, seus discípulos, sobre também administrarmos os nossos conflitos. Estamos vivendo um conflito mundial. Já percebeu as lideranças mundiais que estão com mansidão, que estão com serenidade, cuidando do seu povo, e aqueles que não estão? Igual numa casa. Talvez você tenha vivido num lar ou vive num lar de que aqueles que deveriam cuidar não cuidam com mansidão. Pelo contrário, são pessoas que estão na contramão disso. Ele vai dizer aqui que os mansos herdarão a terra. A gente pode interpretar a terra de forma literal, podemos, porque aí o manso não vai entrar numa briga, numa guerra e morrer. Ele vai perder as coisas, mas vai continuar vivendo. A terra pode significar uma bênção. Às vezes no trabalho, quantas pessoas às vezes deixam de subir na sua carreira porque não são mansas? Aí não herdam a terra, não herdam um negócio. Às vezes tem pessoas que por causa de não ser manso, perde a terra de um casamento, perde a terra de uma família, porque é uma pessoa totalmente que age de forma arrogante. E aí a gente vai lá na primeira bem-aventurança. Então você vai perceber que estão todas interligadas. E como a lição hoje fala do nosso caráter, do caráter cristão, a gente precisa viver essa mansidão, ter esse equilíbrio, não é isso? Para que essa qualidade seja visível. E eu e você já sabemos que é no momento de tragédias que as pessoas se destacam. Já diz o ditado que você, militar, que você não forja marinheiro em mar manso. Então, se o mar está tranquilo, a embarcação está navegando sem nenhum problema, como os marinheiros, como os militares daquele navio serão treinados nas suas aptidões? É só na hora que o bicho está pegando, como a gente está dizendo,
que essas pessoas se mostram, se revelam. Talvez seja você. Talvez seja nesse tempo que estamos vivendo de pandemia que Deus vai te usar com mansidão para você cuidar de gente, para você tomar decisões importantes, para você continuar firme no propósito de servir a Jesus. Então, essa bem-aventurança é muito importante para mim e para você. A gente segue para a quarta, que ele fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, Jesus é a justiça encarnada, Deus é o Deus justo. E o contexto de Jesus envolve um lugar de injustiça. Qual era o contexto geopolítico? Domínio de Roma. Então as pessoas não tinham a liberdade. Eles eram escravos de Roma. Agora na quarta-feira, dia 13 de maio, nós relembramos aí a abolição da escravatura e domingo, amanhã eu falo sobre isso, sobre escravidão, sobre liberdade. Então Jesus vivia num contexto que essas pessoas não sabiam o que era justiça e liberdade. Também existia um outro contexto geográfico que envolvia sede e fome. A pobreza era muito grande, a falta de água também. E aí as pessoas que eram os ouvintes de Jesus sabiam o que significava isso. Não ter liberdade, porque Roma controlava todas as coisas. Fome e sede, porque existia injustiça social. E Jesus então, como profeta, eu já falei para vocês que o profeta é aquele que lê e interpreta os acontecimentos à sua volta e ensina ao povo, ele denuncia o pecado, ele denuncia a injustiça, ele denuncia a corrupção. Eu e você fazemos parte da voz profética como igreja, e diante desse cenário que a gente vive, não podemos nos calar. Precisamos então ter essa fome de justiça, de praticar aquilo que é certo em Cristo, de sermos homens e mulheres que não têm 2 pesos e 2 medidas, mas a nossa balança é justa, como diz o livro de Eclesiastes, como diz o livro de Provérbios. No contexto aqui de necessidade, de escassez, talvez você tenha passado fome na sua vida, talvez você tenha passado sede. E quando digo fome, não é porque a gente não conseguiu almoçar ou jantar de um dia para o outro, ou porque a gente não conseguiu beber, porque o lugar que a gente estava não tinha um lugar para vender água. É aquela coisa bem severa, como existem regiões do nosso país em que a falta de água gera seca e o Nordeste vive a aridez disso tudo. E aí é passar fome mesmo quando o estômago ronca e não tem o que comer. Talvez você tenha vivido isso. Nesse sentimento, a gente vai buscar a justiça com maior vontade. E aí, todos nós queremos ser saciados pela palavra de Deus, nós queremos justiça em nossa vida, nós queremos justiça à nossa volta. Então Jesus diz, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, que vai além das nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades físicas. Então, irmãos, quando nós pensamos em justiça também, precisamos pensar que não é só uma justiça para mim, um benefício próprio, é justiça para todos, é benefícios para todos. Jesus vai ensinar lá no capítulo 7, a gente vai estudar lá na frente, Mateus 7,12, tudo que você quer que o outro te faça, faça você também a ele. Aquilo que a psicologia chama de empatia, de nós nos colocarmos no lugar da pessoa. Então, quando a gente tem essa visão, esse entendimento, melhor dizendo, das nossas necessidades, e entender isso como um propósito divino, a nossa cosmovisão do mundo muda. E aí a gente consegue ir além, a gente consegue fazer mais a vontade do Senhor. Então, nesse processo que envolve a justiça, envolve o outro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É o famoso tripé que eu sempre falo. Não dá para não sair desta base de relacionamento com Deus. Queridos, desafios são enormes. A gente sabe que não é fácil tudo isso, mas nesse processo de aperfeiçoamento, eu e você vamos caminhando. Então,
quando Jesus vai para o Sermão do Monte e ele fala sobre um assunto tão popular, nem sempre os assuntos de Jesus eram tão populares. Tanto é que ele foi para a cruz do Calvário. Mas bem-aventurado foi Jesus, manso, obediente, que foi para a cruz e nos deu salvação, e salvação que faça com que eu e você vivamos todos os dias fazendo a vontade do Senhor. Nós precisamos, irmãos, todos os dias trabalhar para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Caráter, então, uma definição etimológica, né? Isso é um conjunto de características que marcam a gente. A palavra caráter ou caracteres significa sinal, uma marca. Então é o agir, reagir, coerência, integridade, conduta, moralidade, humor, temperamento. Então, como Deus é o nosso Criador, Ele vem em nossa direção sabendo que a gente pode, por causa do pecado, ter esses comportamentos completamente alienados da vontade dEle. Jesus vem ensinar e mostrar o quanto isso é importante para a minha vida e para a sua. Nesse texto que nós lemos, nos 12 versículos, nós ainda teríamos aqui bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos, que em outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas lembrando que essas 4 características, essas 4 bem-aventuranças é que forjam o nosso caráter e aí nos ajuda a realizar as outras. Então, dentro de tudo aquilo que o Senhor Jesus vem nos ensinando, eu e você podemos saber que em todo tempo nós seremos bem-aventurados. Interessante que no contexto geográfico lá de Israel, eu sempre faço a comparação com Minas Gerais, eram muitos montes, cada um tinha um nome. Esse para nós virou monte, né? Estava próximo ao mar ali, da Galileia, e esse monte ficou conhecido como Monte das Bem-aventuranças na tradição cristã. Meus irmãos, subir monte não é fácil. Se você já fez isso, tem que ter disposição, preparo físico, paciência. Às vezes a gente pega um fôlego. Descer também não é fácil, porque faz mais forças nos joelhos, você pode escorregar, tropeçar e rolar. Então, dentro desse contexto pedagógico de Jesus, eu e você seremos sempre capacitados por Ele. Então Jesus te convida nesse sábado: vem subir o monte comigo, vem porque eu estou indo na sua frente, vem aprender comigo, vem buscar a minha presença, vem ter a sua vida restaurada e viver todas as promessas que Cristo deu para todos nós. Tá bom, queridos? Continue firme nesse propósito de conhecer a vontade do Senhor, de fazer a vontade do Pai. Estamos vivendo com paciência num tempo bem difícil, mas tenho falado com as pessoas, tempos difíceis, tempos de fé, tempos de esperança. Bem-aventurados somos se continuarmos confiando no Senhor e dentro desse monte que estamos subindo, chamado Covid-19, coronavírus, eu e você chegaremos lá no topo, conseguiremos ter uma visão ampla de tudo e vermos a mão de Deus em todo tempo atuando em nosso favor. Amém? Que o bom pastor, o supremo bem-aventurado, aquele que é dono da bem-aventurança, aquele que é dono de todo bem, aquele que é dono de toda fonte de justiça, de amor, de humildade, de misericórdia, de bondade, possa nos conduzir em todo o tempo. Que Deus continue nos sustentando e nos guiando. E aí, eu e você precisamos estar sempre certos e felizes de quanto o Senhor nos ama. É possível viver a felicidade? Sim. Por quê? Porque Jesus é o dono dela. E como Ele é nosso dono também, nós somos bem-aventurados com Ele. Amém? Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica Sabática. Fique na paz.